Olá, amigos, bom dia a todos. Hoje nós iremos trabalhar um texto bastante discutido no meio religioso, no meio teológico, que é o texto que está em Efésios 2:8, que diz: "Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus." O debate acerca desse versículo é se o dom de Deus, esse presente de Deus, é a graça ou se é a fé. Os que defendem que é a graça dizem que o meio para alcançar essa graça é a fé, pois o texto diz mediante a fé. Outros que defendem que é a fé e a graça, alguns defendem que é a fé, outros dizem que é a fé e a graça, defendem dizendo que até a fé é um dom de Deus. Ou seja, para a pessoa crer, Deus precisa agir na pessoa. É um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus sem a participação do homem. Os que defendem que a fé é o meio dizem, não, existe uma participação do homem. Que a fé é acreditar na salvação de Deus. Então existe a ação de Deus em salvar e existe a resposta do homem em aceitar essa salvação, em crer. Então esse é um texto bastante polêmico, principalmente por conta de algumas versões, né? Porque se você tem versões que traz um ponto e vírgula, mostra que ali há uma pausa maior, e que esse pronome demonstrativo e isto está fazendo relação à graça, né? A estrutura total, esse presente de Deus, essa ação de Deus em salvar o homem. Mas já os que defendem que a fé, que é um dom de Deus, é o presente de Deus, vão usar versões que não vai trazer o ponto e vírgula, mas que vai trazer a vírgula, apenas a vírgula. E a vírgula também tem uma função explicativa. Além dela numerar as coisas, né? Ela vai fazendo ali pequenas pausas, ela também tem uma função explicativa. Então eles dizem, se o texto vai trazer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, vírgula, e isto não vem de vós, é dom de Deus, então eles vão dizendo que o isto, o pronome demonstrativo, está falando da fé, daquilo que vem antes. Então existe essa questão também de algumas traduções. Por exemplo, essa que eu estou usando aqui, Revista Almeida e Atualizada, ela vai trazer o ponto e vírgula, que dá a ideia, a estrutura, ao contexto, o i está ligado ao contexto. Já algumas versões, como a Bíblia de Jerusalém, ela vai trazer a vírgula, que dá uma ideia de que a fé é o dom de Deus. Porém, o grego, ele nos ajuda a entender de que esse pronome e isto, esse pronome demonstrativo, tuto no grego, está se referindo se é a graça, se é a fé ou se é o conjunto inteiro, o ato de Deus em salvar. Então vamos fazer análise desse versículo que diz assim: Teigar, harit, esten, sesosmenoi, via psteus, kai tuto, uk ekmin, feutudoron. Isso é uma estrutura interessante, amigos. Temos aqui o artigo, né? Temos o pois, temos harit, que é a graça, temos sososmenoi, que é a salvação. Aqui nós temos um particípio. Temos aqui psteus, que é a fé. Então, o que nós podemos analisar e como nós podemos traduzir esse versículo e entender o que de fato esse isto, né, está falando. Temos aqui o pronome, o artigo definido, né?
te, que está ligado ao harite, né? Um dativo feminino, e o harite é um substantivo dativo feminino. Ou seja, temos aqui um artigo que significa a pela, ou seja, a pela graça ou pela graça. Gar, uma conjunção, né? Significa pois ou porque, uma conjunção explicativa. Temos harite, que significa graça. Sososmenoi, que é um particípio perfeito passivo, ou seja, essa ação de salvar, ela não parte do homem, mas parte de Deus. Né? Nós estamos sendo salvos, pode ser traduzido como tendo sido salvos. Via, preposição, significa através de ou por meio de. Pisteu, que é um substantivo, fé, está no genitivo feminino singular. Temos o kai, a conjunção, temos o tuto, que é o nosso pronome demonstrativo. Se refere à salvação em totalidade, isto, essa coisa, né? Temos o uk, que é a partícula de negação. O ek, que é uma preposição, está no genitivo, que significa de dentro para fora. Temos rimi, que é um pronome pessoal genitivo. Temos feu, isso aqui é interessante, substantivo genitivo masculino singular. Temos o to, o artigo, e temos o doron, que significa dom, presente. Então a tradução que nós podemos analisar aqui nesse versículo é que o harite, ele é um substantivo feminino. No grego, amigo, a sintaxe do grego, ela vai de acordo com as terminações. Você pode ter o artigo, não, o substantivo, na frente do artigo. Você pode ter primeiro o verbo, depois o substantivo e por último o artigo. Isso não interfere na salvação, porque o que nós olhamos é as terminações. Então, a análise analítica. Então, nós temos aqui o artigo, né? E temos aqui também conjunção, pois. Então, gar. Então, a tradução literal ficaria assim, ó. A, pois, a graça. E a tradução ficaria, pois, pela graça. Aqui, essa graça que ele está é um substantivo feminino. Aí, sois, né? Temos aqui o verbo, do verbo eimi. Sosesmonei, sosesmenoi. Sois salvos, pela graça estão sendo salvos, ou tendo sido salvos, mediante a fé. Essa fé aqui, amigos, ela é um genitivo, feminino. Então você vai ter harite, um substantivo dativo feminino. Harite, aqui. Harite é substantivo dativo feminino singular. E você vai ter psteus, que é um genitivo feminino singular. Então você tem aqui a análise desses dois substantivos. Porém, o pronome demonstrativo tuto, a análise dele, ele é neutro singular. Ou seja, para que ele estivesse ligado à graça, precisaria a graça estar na mesma análise sintática. Ela precisaria ser neutro, singular. Ou se ela tivesse ligado ao psteus, a fé, precisaria estar no genitivo singular. Porém, o tutos, né, ele está ligado ao doron, que é um substantivo nominativo neutro singular. Então, o único substantivo dentro dessa estrutura da frase é o doron, que é o dom, é o presente. Então, vamos lá para o grego de novo, né? Teiga harite esten sosmenoi via psteus kai tuto uk ex rimi feuton doron.
Ou seja, ficaria: pois pela graça sois salvos, ou tendo sido salvos, mediante a fé. Aí vem o tudo, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o tudo ele está ligado ao dom, ao contexto. Por isso que algumas versões, a maioria das versões, ela vai trazer o ponto e vírgula, porque ela está ligando ali não a fé, não a sentença, a palavra que vem antes, ao substantivo que vem antes, trazendo uma explicação, mas ela está ligada ao contexto. Quando o texto vai dizer que pela graça sois salvos, essa graça, esse presente de Deus. Não existe nada que eu e você pudéssemos fazer para alcançar a salvação, né? Não existe nada. Lá em Gálatas 2 vai dizer que não existe nenhuma lei que pudesse nos salvar. A salvação é um presente de Deus. O ser humano não poderia fazer nada para salvar a si mesmo e nem outra pessoa. Precisou a ação de Deus. Por isso que Pedro pergunta: Senhor, mas quem pode salvar? Jesus vai dizer aos homens: isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. A salvação é um presente de Deus. E o meio para que eu e você possa alcançar essa salvação é através da fé. Por isso que vai trazer aqui, no grego, ele vai trazer essa preposição via, né? Que significa mediante, por meio da fé. Não uma fé qualquer, porque você sabe que você pode acreditar no que você quiser. Mas a fé que salva é a fé em Deus. A fé no plano de salvação. A fé na palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10, 17. Né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, amigos, esse presente de Deus em salvar, né, é um conjunto, né? Esse tudo, ele está ligado ao dom. E no grego nós temos isso literalmente. Olha o final dessa frase, que vai dizer assim, ó: pela graça sois salvos mediante a fé. Há essa expressão aqui no grego, kai tuto ek, né? O ek, rimim, vai dizer assim, ó: e isto não sai de vocês, isso não partiu de vocês. Aí vai trazer uma vírgula e aqui vai trazer feutodoron, o dom de Deus. No grego você não encontra o verbo ser, o verbo eimi, dizendo isto é o dom de Deus. Não tem no grego. No grego você vai ter o artigo, você vai ter o substantivo, o genitivo, feu, e você vai ter o substantivo doron, neutro. Então você vai ter nominativo neutro. Então você vai ter aqui, amigos, a tradução literal ficaria assim, ó: pois pela graça sois salvos, ou tendo sido salvos, mediante a fé, ou através da fé, e isto não saiu de vós. E vai trazer aqui a explicação: o dom de Deus. Então, o que não saiu da gente? O dom de Deus. O texto não vai trazer, e isto é o dom de Deus. Vai trazer, e isto não partiu de vocês, vírgula, o dom de Deus. Então, o tuto, ele está ligado gramaticalmente ao dom, e numa tradução literal, isso está muito claro. O problema é que muitas pessoas não fazem essa análise sintática, essa análise gramatical do grego. Se você parar, né, e analisar gramaticalmente, fazer uma tradução, você vai descobrir, né, e toda essa polêmica, esse debate, é a graça, é a fé.
O texto está falando do dom, do presente, da salvação. O que não parte da gente? A salvação. Ah, mas eu não acredito que existe obra, né? Na salvação existe uma participação humana. O ser humano é salvo se ele aceitar, se ele crer. Amigos, o presente de Deus é para salvar a todos. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. É o amor de Deus que move a salvação. De tal maneira, e o texto vai dizer que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Não existia nada em bom na gente, nós não tínhamos voltado para Ele ainda, Ele nos salvou. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que estiver crendo, ou participe, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, estiver acreditando. É como se todas as pessoas estivessem num salão e tivessem um grande presente. E o dono ali da festa diz assim: todos vocês aqui vão ser premiados. Todos vocês vão receber esse presente. E algumas pessoas pegam e dizem: não quero. E sai sem um presente. Não existe mérito em quem recebeu. Todos ali foram os premiados. A pessoa só perdeu aquele presente porque não quis. Ninguém dali pode sair se gloriando, achando que foi melhor do que os outros, porque todos receberam. Você está entendendo? Não existe mérito na questão da fé. Você pode acreditar em qualquer coisa que você quiser, mas o que salva é a fé em Deus. Você precisa crer nessa mensagem. É o meio, o texto é claro, através de, via, a preposição, biopsteus, através da fé. Então, amigos, essa é uma tradução, certo? Literalmente, o tudo ou isto está ligado ao dom, à salvação, não está ligado à graça, não está ligado à fé. Claro que tudo isso é um presente de Deus. O presente de Deus por completo se você crê em Cristo, você vai ser salvo. Isso é o presente de Deus. Não existe nada que você pudesse fazer. Deus pegou e providenciou o meio, a fé em Cristo, a fé na palavra de Cristo. Então, se você crê na palavra de Cristo, e qual a palavra de Cristo? É essa, João 3,16, o coração do Evangelho. Deus, o Pai, me enviou para salvar vocês. Eu estou entregando minha vida em sacrifício em favor de vós. Se você crê nisso, crê nas minhas palavras, permanecer no que eu estou dizendo, você vai ser salvo. Isso é um presente de Deus, não existe ação do ser humano. Ou você aceita, ou você acredita, ou você rejeita. Mas esse presente é para todos. Para todos. Lá em Efésios capítulo 1, tem até no canal uma mensagem falando exatamente sobre isso, sobre a questão da predestinação, que alguns dizem que nós somos predestinados. Só que o texto é claro em Efésios capítulo 1. Vai dizer que nós somos predestinados nele, em Cristo. Vai dizer assim, verso 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo que nós recebemos está na pessoa de Cristo, assim como nos escolheu nele em quem? Em Cristo. Nós somos escolhidos sim, mas nós somos escolhidos em quem? Em Cristo. Se eu e você estivermos em Cristo, nós seremos abençoados com toda sorte de bênção. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então tudo é através de Cristo.
Se você crê na mensagem de Cristo, se você aceita, crê, entende o plano da salvação e vive esse plano na sua vida, você será salvo. É o que o texto diz: pois pela graça sois salvos, presente de Deus, tendo sido salvos, mediante a fé. Fé é o meio, através da fé. E isto não saiu de vocês, o dom de Deus. O dom de Deus não partiu da gente. Ninguém é merecedor de tamanha graça, de tamanha salvação. Mas Cristo, o seu Pai, nos salvou por amor. Então, amigos, espero ter ajudado vocês, né, nessa tradução, nessa grande polêmica que há nesse versículo, né, entre os calvinistas, os arminianos, livre-arbítrio, predestinação, os que defendem, né, a versão da Bíblia de Jerusalém, traz a vírgula, vai para o lado da predestinação, dizendo que a fé é um dom de Deus, né? E de fato essa fé salvífica é um presente. Não existe nada que eu e você pudéssemos fazer para alcançar a salvação. E Deus providenciou esse meio, que é a fé em Cristo. Porém, você sabe que você pode acreditar no que você quiser. As mesmas dificuldades nessa caminhada cristã, as lutas, as provações, as tentações que um arminiano passa, uma pessoa que crê no livre-arbítrio passa, uma pessoa que crê na predestinação também passa. E você sabe disso. São as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, a caminhada. E nós precisamos permanecer firmes na fé em Deus. Amém? Espero ter ajudado vocês e nos vemos no próximo vídeo.